Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição dessa semana. E como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Vamos chegando, já conto com o seu like, que é muito importante. Conto com a sua inscrição também aqui no canal. Vamos buscar esses 200 mil inscritos, hein? Estamos aí com mais de 190 mil. A sua inscrição é muito importante. E vamos aqui atualizar todas as informações do Vascão essa semana, que promete ser bastante agitada, né? Já tem um amistoso marcado para sexta-feira. Tem definições de chegadas e saídas de jogadores que vão acontecer nessa semana. Então, enfim, tem bastante coisa aqui para a gente dar uma passada, dar uma atualizada aqui no canal, beleza? O vídeo vai começar depois da vinheta. Eu prometo que a vinheta é rapidinho e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar Mais Ágil no link que está aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, vai ser direcionado ao WhatsApp deles e lá você vai ser muito bem atendido. Se você tiver uma graninha presa lá no seu FGTS, a Mais Ágil consegue fazer toda a burocracia e jogar o dinheiro na tua conta, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama, link aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar falando aqui sobre Lucas Braga, né, atacante do Santos, que está aí na mira do Vasco. O Vasco tem interesse nesse jogador, negocia com o Santos, né, por esse jogador, mas o Santos agora decidiu fazer jogo duro, né, em relação ao Lucas Braga. A informação é a seguinte: o Vasco procurou o Santos, interessado aí na contratação do Lucas Braga, e perguntou qual poderia ser o modelo de negócio para o Vasco contratar esse jogador. Num primeiro momento, o Santos cogitou ali a troca de atletas, mandar o Lucas Braga para cá e pegar alguns jogadores do Vasco. Se falou em Aguinaldo, se falou em Vinícius, em Ulisses, enfim, alguns nomes ali foram especulados no Santos. Mas depois o Santos deu para trás nessa negociação e disse que só venderia o jogador. Só ia liberar o Lucas Braga se vendesse o jogador. E aí o Vasco falou, beleza, só aceita vender? Quanto vocês estão querendo para vender o Lucas Braga? Fala aí o valor que vocês querem por esse jogador. E o Santos respondeu o seguinte: o Santos pediu um prazo. Pediu um prazo para pensar ali no preço do jogador e também para se organizar no mercado, já que o Santos não trouxe nenhum reforço ali após o campeonato estadual. Então, enfim, negociação meio maluca, né? O Santos não fala o preço do jogador e ainda pede para o Vasco esperar. E aí, a apuração aqui do Lucas Mussetti, que cobre o Santos, é a seguinte: que no momento essa conversa está parada e o Vasco já está procurando outras opções ali para essa posição onde joga o Lucas Braga, que é ponta, né, atacante de lado de campo. E o Vasco também lamentou a forma como o Santos tem agido nesse mercado de transferências. O Odair Hellmann, que é o treinador do Santos, disse numa entrevista que o Lucas Braga vai ficar lá. Segundo o treinador do Santos, o clube da Vila Belmiro tem dificuldade, né, na hora de fazer negociações, de contratar jogadores, com os clubes colocando valores altos ali pelos atletas, e que agora, na vez do Santos colocar o preço em alguém, o Santos também teria que colocar o valor lá em cima, o valor alto. Então, a negociação com o Lucas Braga deu uma travada, né? Aí o Santos mudou de ideia, deu para trás, mudou a forma de negociação e a negociação nesse momento está parada. Tendo novidades, tendo atualizações em relação a essa situação do Lucas Braga, a gente traz aqui no canal. E antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero falar com você da Bet7k. Se você está procurando uma plataforma segura e confiável, a Bet7k pode ser uma excelente opção para você. A Bet7k oferece uma ampla variedade de jogos em diversas modalidades esportivas. Tem futebol, tem basquete, tem tênis. Enfim, você encontra tudo lá no site da Bet7k. E o melhor é que você pode fazer tudo isso com toda a segurança que o site oferece. Além disso, a Bet7k oferece outras promoções e bônus para os seus usuários, incluindo aquele bônus de boas-vindas, hein? Que pode chegar até R$7.000. O link está aqui no comentário fixado. Tamo junto, Bet7k, parceiro aqui do canal. Bom, e agora vamos falar aqui de jogadores que podem sair do Vasco essa semana, né? Teremos muitas definições
em relação a isso também nessa semana que se inicia. Um deles é o Laranjeira. O Meia Laranjeira mantém conversas com mais de uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro e deve sacramentar a sua saída do Vasco ainda nessa semana. O jogador de 23 anos já confidencializou a pessoas próximas que vai deixar o Cruz Maltino. Então, o Laranjeiras, que não teve muitas oportunidades, né, no time principal do Vasco, eu lembro que ele já jogou no time principal em jogos que o Vasco atuou com, tipo, início de campeonato carioca, etc e tal, ele acabou jogando. Mas a Vera mesmo, o time profissional, a Vera, o Laranjeira nunca teve muitas oportunidades. Então o jogador em breve deve deixar o Vasco. Quem também está a caminho de sair do Vasco é o zagueiro Anderson Conceição, que tem negociações avançadas com o CRB para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Anderson Conceição foi capitão do Vasco no ano passado, né, na Série B do Campeonato Brasileiro, e agora deve retornar à competição. O Anderson, que é muito experiente, né, em Série B, ele tem diversos acessos, já subiu com outros times além do Vasco e agora deve buscar mais um acesso lá no CRB. As negociações estão avançadas para o Anderson Conceição e para a equipe de Maceió. Outra definição que a gente deve ter essa semana também é em relação ao Nenê. Nenê foi comunicado que não terá o seu contrato renovado, né, pelo Vasco da Gama, e agora o Nenê tem que responder se ele vai continuar jogando futebol ou se ele vai se aposentar ao final do seu contrato, que termina no dia 30 de abril. Se ele resolver se aposentar e cumprir o seu contrato até o dia 30 de abril, é bem provável que o jogo de despedida do Nenê aconteça no Maracanã, na partida entre Vasco e Bahia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Se o Nenê decidir continuar jogando, ele vai ter que procurar um outro clube, e aí o Vasco já liberaria o Nenê por agora, né, porque ele tem que procurar outro clube antes da janela de transferências se encerrar. Mas, no momento, parece que o mais provável é que o Nenê encerre a sua carreira. Uma outra situação aqui de saída de jogador é o zagueiro Pimentel, né? Zagueiro aí que é destaque da base do Vasco, né? O Vasco depositava muita esperança nesse jogador, mas o Vasco não conseguiu renovar o contrato com o Pimentel, que acaba agora no meio do ano, e o zagueiro está a caminho do Getafe. A informação do Tébaro Schmidt, do Globoesporte.com, é que o Getafe está muito próximo de contratar o zagueiro Pimentel. O Vasco não conseguiu aí fazer com que o jogador aceitasse, né, a proposta de renovação com a equipe carioca, e o Getafe apareceu aí na jogada. Enfim, o empresário também dificultou bastante e o caminho do jogador deve ser mesmo o futebol espanhol. Bom, vamos falar agora aqui de um jogador que esteve na mira do Vasco, mas que deve ir para outro clube. Estou falando de Matias Rojas, paraguaio, camisa 10 do Racing, que vem sendo o melhor camisa 10 do futebol argentino nas últimas 2 temporadas. A informação lá da Argentina é que o Palmeiras está negociando com o Matias Rojas do Racing. O jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, já que o contrato dele termina no próximo dia 30 de junho, né? Ele não deve permanecer no Racing de Avejaneda e a partir de 1º de julho ele pode jogar em qualquer outra equipe de graça, né? Além do Palmeiras, o América do México e o Atlético Mineiro também tem interesse na contratação desse jogador. O Vasco tentou lá no início da temporada, não conseguiu, e agora parece que a concorrência, né, tá bem alta com Palmeiras e Atlético Mineiro. Para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar do amistoso que o Vasco vai realizar essa semana. Na sexta-feira, o Vasco encara o Atlético de Minas Gerais em São Januário. A partida ainda não tem horário definido, né? O Vasco não divulgou o horário dessa partida, mas o jogo será na sexta-feira em São Januário, com transmissão da Vasco TV, e inicialmente o jogo será de portões fechados, né? Não terá acesso do público. O Vasco tem que jogar, né, rodar o elenco aí antes desse início aí do Campeonato Brasileiro. Então, um amistoso entre Vasco e Atlético na sexta-feira em São Januário. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!